Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, nossa última parte, vamos dar uma olhadinha em tratamento. Tá? O que a gente tem aí? Né? Que esse é o principal de tudo, né? A gente é de laboratório, gosta de fazer diagnóstico e tudo, mas tem que fazer diagnóstico para tratar, né? Só para o diagnóstico não adianta. Então, o velho amigo é de sempre, quimioterapia, que é por onde vamos tentar começar, né? Aí tem questões, né, que a gente não vai entrar aqui, né? Se o meu convênio paga, se eu tenho condições, ou se eu tenho que ir para um outro centro, enfim, tem um monte de coisa no nosso caso aqui agora, tá? Então, quimioterapia. Então, nós vamos começar pela primeira fase, indução, tá? Então, eu tenho que eliminar todas aquelas células neoplásicas, tá? Aquelas que eu mostrei anteriormente, tá? E tentar ficar com o menor percentual possível, tá? Então, vejam, o paciente está toda hora fazendo hemograma, né? Principalmente por causa das plaquetas, e vai fazer mais mielograma também para ver quanto que a medula, né? O quanto que a medula está, entre aspas, reagindo, ou seja, o tratamento está dando certo, e essas células neoplásicas estão sumindo da medula, tá? Então, ele vai estar toda hora fazendo exame. Depois, se tudo der certo, graças a Deus vai dar, consolidação. É um período em que eu vou, tipo assim, vou sacramentar esse tratamento e eu vou agora consolidar, ou seja, eu vou fechar, eu não vou ter mais nada, tá? Teoricamente, eu não vou ter mais nada, certo? E eu vou esperar um tempo para ver como isso vai se comportar, tá? Então, se tudo der certo, tá? Não houver chance de recaída, aí tem todas aquelas questões, nós vamos ver lá se, né, tomara que não tenha aparecido outras alterações genéticas para o tratamento, mas nós vamos ver se a gente conseguiu eliminar algumas coisas, tá? Da parte da genética e citogenética, nós vamos ver como é que a medula se comportou nesse aspecto aqui. Então, se tudo der certo, a gente chegou na fase de consolidação, tá? Então, aqui, ó, porque a doença pode retornar em poucos meses, tá? Então, de novo, acompanhamento, tá? Bom, depois, então, a gente pode lançar a mão, não dessas drogas conhecidamente, né, mielotóxicas, traz um monte de problemas. Hoje nós temos novas drogas, eu trouxe só um resumo do resumo, tá? Tem milhares, certo? Mas aí eu trouxe para mostrar isso aqui, ó, aonde ela age. Ou seja, na quimioterapia PAN, ela vai pegar tudo, tá? Nessas novas drogas, lembro lá daqueles nosso segundo encontro ali, a terceiro encontro, a classificação, que eu consigo dar um sobrenome legítimo por blasto em função do tipo de alteração citogenética que ele tem, exatamente. Por quê? Porque exatamente eu consigo agir só em cima das células que tem. Então, eu tenho vários aqui, né, que agem em certos tipos, ó, BCL2, PLK1, IDH, FL3, tá? FL3 de novo aqui. Então, existem essas novas drogas que agem pontualmente, diferente da quimioterapia, que é tudo e é menos agressiva. Tá? Então, depois, o outro, né? Transplante de medula óssea, depois que eu passei daquelas duas fases e eu estou bem, se for o caso, e normalmente às vezes é, um transplante de medula óssea se faz, desculpa, muito bem, tá? Então, ou transplante de célula tronco hematopoética, como quiser chamar, tá? Então, isso aqui realmente é excelente se tudo der certo, achar medula, achar doador, mas enfim, não é o nosso caso aqui agora, tá? Transplante de medula óssea. E temos hoje também a imunoterapia, né? Que é menos agressiva ainda, tá? E aí eu vou trabalhar o que? Um anticorpo monoclonal, vacina e o grande boom hoje, né? CAR-T, né? Então, eu vou lá no laboratório, vou ver a célula que tu tem e eu vou preparar, em cima das tuas células, eu vou preparar vamos dizer assim, um antídoto, né? Eu vou arrumar um jeito de eliminar as tuas células. Só que as tuas podem ser, a tua pode ser diferente da minha. Então, eu vou preparar para ti, tá? Então, é personalizado, né? Caro, muito caro, tá? Mas também os resultados são excelentes, tá? Então, a ideia de ter trazido isso em 4 partes bem rápidas
tá? É para a gente ter essa noção básica, recapitular alguma coisa, né? E mostrar a importância do laboratório, seja do laboratório lá desde o início do hemograma na triagem, como o laboratório, né, de citogenética, citometria de fluxo, todo mundo trabalhando junto, né, para poder chegar no diagnóstico e, obviamente, né, fazer o tratamento. E aqui eu quero puxar a brasa um pouquinho para o lado do hemograma. Tudo isso aqui que eu falei até então é muito bonito se o paciente tiver leucócito e tiver o mínimo de plaqueta. Quem é que vai definir isso? O hemograma. Então vejam, o hemograma é que vai definir se eu posso continuar com certas coisas, se eu não posso, porque eu não tenho mais plaqueta, porque eu não tenho mais leucócito. Tá? E aí, vou precisar fazer transfusão. Pois é, então aí já muda um pouco as coisas, né? Quer dizer, então são complicadores que vão aparecer que são importantes. E quem é que vai definir esses complicadores? O hemograma. Tá? Então, o hemograma é importante lá na triagem e vamos dizer assim, na condução do tratamento para mostrar se realmente a medula está recuperando ou se o paciente não está piorando. Então, a função do hemograma aí é fundamental, tá bom? Obrigado, então, era isso. Repito, né? Esse assunto de dias, dias e dias, mas só para dar uma noção geral aí para a gente relembrar, tá bom? Obrigado, então, e até a próxima.